Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui no Instituto Jesus Cristo, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Nessas dependências, nesse lugar, o nosso assunto é sempre Jesus Cristo, Cristo crucificado, Cristo em nós, Cristo por nós. É uma alegria poder fazer essas leituras do livro do E. Stanley Jones, chamado O Caminho. Então, estamos prontos para mais uma leitura. Eu espero que você conseguiu adquirir uma cópia do e-book do O Caminho com o Ministério Ultimato ou outro lugar. Se não, acompanha todo dia a nossa leitura. Estamos agora em semana 28, quinta-feira. Semana 28, quinta-feira. O título é A Cruz Inerente. A cruz que é essencial, a cruz permanente do início do tempo e até toda a eternidade, a cruz. E o autor, Stanley Jones, ele pede para a gente ler Mateus 25, versículo 34 até 40. Eu quero ler e fala do fim do mundo e o processo de Jesus a terminar tudo na graça e através da crucificação. Então, começa assim. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos de visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Essa declaração de Jesus, resumindo tudo, fica muito claro que o que Deus espera da gente é o mesmo tipo de amor que Jesus manifestou. E cada pessoa que realmente está na família de Deus sabe que é permanecer em Cristo, sabe que nossa realidade ou nossa responsabilidade é amar. E não ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. Então aqui o Stanley Jones, ele nessa leitura de semana 28, quinta-feira, ele vai tocar nesse assunto. Por favor, presta muita atenção e vamos aprender juntos sobre a cruz. A cruz aconteceu 2000 anos atrás, mas na realidade a cruz é do início, não somente 2000 anos atrás. O que a cruz representa existiu eternamente e vai existir eternamente. Vamos lá, então. Vimos ontem que a graça e a verdade estão conectadas. Inerentemente, continuamente, essencialmente, continuamente mesmo, o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Deixa eu ler de novo. A gente pensa na crucificação como 2000 anos atrás. E aconteceu aqui nesse mundo. Mas o que fez a crucificação acontecer vem do início, do coração de Deus. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 3 e 8. O que isso significa? A cruz está encravada na estrutura das coisas desde a criação
do mundo. Fomos ensinados que Cristo morreu uma vez por todas. Ele foi oferecido em sacrifício uma única vez. Hebreus 9, 28. Foi um fato consumado em certo ponto da história. Nós concordamos. Algo aconteceu lá na cruz que não precisa ser feito novamente. Glória a Deus por isso. Porém, se a cruz fosse repentinamente imposta à história em um determinado ponto como algo estranho, então lhe faltaria uma validade cósmica. Agora, se a cruz é o fio escarlate que percorre toda a roupagem da existência, então ela tem significados dos quais não podemos escapar. O cordeiro que foi morto desde a criação do mundo aponta para a cruz como algo inerente, permanente, essencial, eterna. A cruz é a planta fundamental do universo, aquilo que dá fruto. Assim, esperamos ver indicações dessa planta em todos os lugares. E vemos, algumas dessas indicações são cruas, mas todas inequivocamente apontam para a cruz. Nos tempos antigos, as bases das casas e das cidades eram frequentemente lançadas sobre o sangue do primogênito. A vida era sacrifício. Quando os deuses do México criaram tudo, exceto o sol, eles se sentaram ao redor de uma fogueira tentando descobrir como iriam criá-lo, o sol. Isso não podia ser feito. Eles entraram em desespero. Então, um dos deuses se lançou à fogueira e, por causa do seu sacrifício, o sol foi criado. Shiva, um dos deuses da Índia, é representado como a garganta azul, pois bebeu o veneno para que pudéssemos sentir o gosto da ambrósia. A semente morre para que a planta possa viver. Olha que coisa. A semente morre porque a planta possa viver. As montanhas são áridas para que os vales possam ser ricos. Os glóbulos brancos circulam pela corrente sanguínea à procura de infecções. Quando as encontram, absorvem-nas, se possível, mas quando não podem, lançam-se sobre as intrusas e morrem para que o resto do corpo possa viver. A cruz está em nosso sangue. Na construção da represa do Boulder, hoje chamado Hoover Dam, nos Estados Unidos, 96 homens morreram na construção daquela barragem ou represa. E lá uma placa memorial diz: eles morreram para fazer o deserto florescer. Um jovem soldado norte-americano, vendo uma bomba prestes a explodir entre seus companheiros, pegou-a, segurou-a bem alto e deixou-a explodir na própria mão para que os outros fossem salvos. Interessante. O que ele está dizendo chamar para nós? Desde a eternidade, o coração de Deus é um coração que se sacrifica para o bem-estar de tudo e de todos. Que a origem do universo não estava poluída com outras coisas, mas era um início que fez a cruz de 2000 anos atrás acontecer. Mas desde a criação, o amor de Deus, porque Deus é amor, funciona da mesma forma de Cristo sendo crucificado. Glória a Deus que foi feito no nosso planeta, mas ilustra para nós o que já é a natureza de Deus. Ouça a oração agora. O Cordeiro de Deus que foste morto desde a criação do mundo, que sofreste os sofrimentos da humanidade, que levaste eternamente sobre o teu coração nosso pecado e nossas aflições,
Nós te vemos em todo lugar, Jesus. Vemos teu sangue sobre a rosa e te vemos na estrutura do nosso ser. Nós te agradecemos. Amém. Nós temos que entender que nós temos que fazer uma imersão na história do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o batismo. Quando a gente é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos sendo colocados dentro daquilo que aconteceu na eternidade passada. É claro que a gente entende que nossos pecados foram perdoados na cruz de Cristo aqui neste mundo, mas o poder que produziu esse sacrifício já existiu no coração de Deus desde a criação e antes de tudo. Afirmação do dia: quando estou prestes a fugir das minhas tarefas, aquele homem estranho, esse homem estranho, Jesus, em sua cruz me traz de volta. Cada vez que eu vejo Jesus na cruz, cada vez que você vê Jesus na cruz, você vai sentir uma responsabilidade de dar comida para quem precisa, água para quem precisa, companhia, visitas, compaixão. Você olhar a cruz vai te levar a amar continuamente. Por isso, a cruz nos chama. Precisamos amar continuamente. Que Deus te abençoe. Pense nessas coisas. Até amanhã.